Olá, boa tarde, TV Blog do Gesso no ar nesta terça-feira aqui na Sentinela TV, emissora filiada à Rede Bandeirantes de televisão. Nós vamos entrevistar neste dia, nesta terça-feira, o engenheiro civil Ricardo Smith, que também é músico, é compositor e é escritor. Inclusive, escreveu um livro que foi lançado aí na cidade de Óbidos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Ricardo, como é que surgiu a sua chegada? Como é que surgiu Óbidos na sua vida? Pois é, foi um grande prazer. Na verdade, Óbidos me apareceu num trabalho que eu peguei numa empresa, que eu trabalhava para o governo, depois eu peguei um serviço, fui contratado por uma empresa, e essa empresa tinha uma obra aqui. Perguntou se eu gostaria de vir na hora. Não conhecia essa região, o oeste do Pará para mim foi uma grata surpresa, não conhecia Santarém, só de nome. Óbidos também não, mas conhecia de nome, né, lógico. E quando eu vim para cá, fiquei surpreso porque foi uma cidade que me chamou a atenção, muito agradável, as pessoas são muito dadas, as pessoas são muito comunicativas, são receptivas. É uma cidade muito boa, eu gosto muito de Óbidos. Antes de falar de Óbidos, a gente vai falar bastante de Óbidos, eu queria saber uma curiosidade aí. Smith por quê? Ricardo Smith. Pois é, na verdade é uma descendência alemã. O nome alemão é SCHMDT, que é Schmidt. Schmidt. Mas como os oriundos vieram da Alemanha fugidos, negócio da guerra, aquele negócio todo, eles mudaram o nome para inglês, que é Smith, que é o mesmo sinônimo. Eles são correlatos. E quando chegou em Bragança, eram dois irmãos, um ficou em Bragança e o outro seguiu para o Maranhão. Aí fundou os Smiths de Bragança. Os teus pais são de onde? Os meus pais são de Bragança. De Bragança. Eu só tenho mãe, meu pai já é falecido. Ricardo, no caso, tu nasceste em Oiapoque, no Amapá, não foi? Exato. Na verdade, meu pai era militar. Ele foi convidado pelo então capitão Janari, que foi o primeiro governador do estado, hoje estado que era território, e foi trabalhar no Oiapoque. Minha mãe já foi para lá grávida. Aí eu, 8 meses de nascido, a gente veio para Macapá e eu me criei basicamente em Macapá, até os 17 anos, quando eu saí para estudar em Belém. Em Belém, tu escolheste a Universidade Federal do Pará para fazer engenharia civil. Isso. Te formou em engenharia civil em Belém. Formei em Belém, na UFPA, exatamente. Na UFPA. Aí, hoje tu trabalhas numa empresa privada que está fazendo um serviço lá em Óbidos. Essa tua opção por trabalhar em empresa iniciou desde quando tu saíste da universidade? Na verdade não, porque quando eu saí da universidade, o importante era você ter uma empresa, porque os órgãos pagavam pouco, as empresas que tinham engenheiro queriam que você tivesse alguma experiência e você sai e você não tem experiência. Como eu, desde quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava, particularmente que eu tenho um primo que ele era mestre de obra, e me encaminhou. Eu trabalhava numa empresa chamada Indeco Engenharia, que fez várias obras, inclusive lá em Manaus, aquele hotel Tropical. E eu trabalhei lá durante todo o meu curso. Isso me deu um embasamento muito grande para eu tomar à frente uma empresa para mim. Foi o que eu fiz, mas depois me arrependi, que sabe como é que é? Você passa a ser escravo do governo. O governo toma tudo. O nosso programa, ele é assistido também por muitos jovens lá em Óbidos, né? Eu queria que tu me dissesse assim, qual é a perspectiva, o jovem que está interessado em abraçar a engenharia, é um bom campo profissional? Dá para ganhar dinheiro, pelo menos, fazendo um bom trabalho dentro do ramo da engenharia? A engenharia, você sempre ganha bom dinheiro, não é para ficar rico, mas dá para você manter um padrão razoável. O grande problema é que a engenharia ela é visada como um órgão, uma empresa em que é fácil você corromper e ser corrompido. Tu vês hoje, por exemplo, na Petrobras, as grandes empresas, o que está acontecendo. No Brasil como um todo mundo corre para a engenharia. Por quê? Porque as obras são vultosas. As obras são de bilhão, de 1 milhão, não é negócio de 50 mil, 10 mil, não. Então, fica fácil, todo mundo corre para cima, abre o olho. Então, se o cara quiser ser um profissional sério, ele vai ser um profissional sério, mas sabendo que nada de ficar rico.
Se você quiser ficar rico na engenharia, tu vai ter que caminhar por outros caminhos. O engenheiro civil, por exemplo, no teu caso aqui, ele precisa, além do curso de graduação, fazer uma boa especialização para ele ter uma colocação bem forte dentro do mercado? Olha, sem dúvida que eu acho que todas as profissões, principalmente na engenharia, porque a engenharia ela tem vários tópicos importantes. Pode ser concreto, pode ser pontes, viadutos, estradas, tudo ele pode fazer. E se ele se especializar, é mais fácil a contratação. No caso para a Amazônia, a Amazônia como região está precisando de que tipo de engenheiro especializado em que setor dentro da engenharia? Já digo o contrário. Na Amazônia você tem que ser um clínico geral. Você tem que saber de fundações, de terreno, conhecer um pouco de geologia, de concreto. Tu tem que saber de tudo, parceiro, porque aqui pinta de tudo. E às vezes tu vai fazer num ambiente em que ele é totalmente diverso. Aí se você não tiver um conhecimento da região, onde que você vai fazer uma ponte? Você tem que chegar a pesquisar os últimos 15, 20 anos de onde vai ser executada a ponte para saber que nível que a água já foi. Um exemplo só. Então tu tem que ter um conhecimento vasto. Tem que procurar se informar. Hoje em dia tem internet, né? Hoje em dia o cara aprende de graça. Então não precisa mais, tem que ter o caminho. Em Óbidos especificamente, agora já entrando já na questão de Óbidos aqui, essa empresa que tu está trabalhando, como é o nome da empresa? Belcasa Construções Limitada. Ela está fazendo que serviço lá em Óbidos? Pois é, ela pegou um serviço do PAC 2, que é exatamente a parte de rede de água, distribuição e tratamento. É uma estação de tratamento de água que tem lá no bairro Cidade Nova. Lá a água sai dos poços que tem lá perto, são 6 poços que vão abastecer uma caixa de 500 mil litros, depois faz o tratamento, retorna e vai para a caixa lá em São Francisco, o outro bairro que tem lá 500 mil litros, elevado 30 metros. Quantos bairros vão ser beneficiados por essa obra? É Engenho Novo, São Francisco e Cidade Nova. Em termos de... Vão ser colocados hidrômetros nessas todas residências? As casas. Qual é o investimento que o governo está fazendo aí? Hoje está em 7 milhões e 200 mais ou menos. 7 milhões. Já está há 2 anos fazendo essa obra lá em Óbidos. Eu estou há 2 anos lá. E qual a perspectiva de conclusão dessa obra? Olha, houve já um aditivo de prazo, porque trabalhar nessa região também é complicado. Realmente você vai escavar, que tem época de inverno. O inverno tem mudado, eu passei um inverno lá, foi um pouco rigoroso, mas esse ano já nem sei. Mas a gente está aguardando para ver como é que vai ficar em função de fazer as escavações, porque já houve situações, por exemplo, já foi asfaltado algumas ruas que nós vamos ter que cortar. Não é? E isso vai demandar um tempo e nós temos, está no nosso contrato, cortar e recompor o asfalto. Onde tiver cimento, concreto, a recomposição de concreto. Ricardo, na tua vida tem uma faceta que muita gente conhece, né? Que é essa faceta ligada à arte, né? Tu és escritor, já publicou um livro chamado Casa dos Padres, compositor, né? Toca violão. Então eu vou perguntar algumas coisas relacionadas a essa tua faceta, mesmo porque essa tua faceta cultural, essa tua faceta artística tem muito a ver com Óbidos, que é uma cidade cujo berço, ela foi berço de vários e tem sido berço de vários artistas ao longo dos séculos, inclusive grandes escritores da literatura brasileira, músico como o Eduardo Dias, que é uma referência estadual, uma referência nacional, nascida em Óbidos aí. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente retorna com essas perguntas ligadas à cultura com o Ricardo Smith. Um instante só.